Bom, então nós vamos falar hoje sobre um resumo da mentoria MRS, que é para você cuidar do seu corpo. Você ter um shape sarado e você ter mais do que tudo, é um estilo de vida saudável, né? Se você não cuida do seu corpo, quando você vive nele, você não vai chegar aí onde você quer. Você precisa do corpo para fazer o que você quer fazer na vida. E o primeiro mito que tem é que as pessoas acham que tudo é comida, né? Então, quando você fala assim, ah, vamos ter uma vida saudável, aí a pessoa pensa aqui, deixa eu tirar lá a porta do fundo. O que que as pessoas pensam? Ah, eu vou começar, vou ter que passar fome, eu vou comer mal, eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto. E não é, esse é um mito. A alimentação, a comida é um pilar entre todos os outros pilares, né? Então, e o primeiro pilar importante para que isso aconteça, para você começar a ter um estilo de vida saudável, é a sua mentalidade. Então, começa o processo, e um dos pilares é a mentalidade. Então, a primeira coisa é você abrir mão dessas crenças, né? De que, eu vou passar fome, eu vou comer mal, eu não vou comer saudável, ou, aliás, eu não vou comer o que eu gosto, eu vou sofrer. Então, tem todos isso, isso nada mais é do que uma crença. Sua mente começa a falar antes de você começar esse processo, ela já começa a falar aí desse sofrimento, desse possível sofrimento baseado aí em algumas experiências que você já teve ou que você já ouviu falar, então você já começa a ter esse processo aí de sofrimento. E não tem isso. Se você se organizar, você quebra essa primeira parte e você vai realmente conhecer de fato o que você precisa. Então, o primeiro pilar é a nossa mentalidade. Depois vem a comida e depois vem a atividade física. Então, esse primeiro o pilar que você já tem que trabalhar é você entender como que você vai lidar com essa comida. Porque geralmente as pessoas têm uma ligação afetiva com a comida, né? E nós não somos mais caçadores de comida, então a gente não precisa caçar, se a gente não comer hoje, a gente não vai morrer, né? Antigamente as pessoas precisavam muito, antigamente, caçar a sua comida. Hoje nós não precisamos mais caçar a nossa comida. Então a gente precisa entender isso, mas o processo que eu percebo inicial a tudo isso é uma decisão, né? O porquê que eu quero entrar nesse programa, por que que eu decidi ter uma vida saudável, por que que eu decidi melhorar meu shape, por que que eu quero eliminar aí a gordura e ter mais musculatura. Então, trabalhar isso dentro da sua mente, ter essa decisão, essa determinação, é o que vai fazer você ter sucesso ou não. Porque vocês já podem perceber que às vezes a gente toma essa decisão, só que a gente não faz. Quantas e quantas vezes a gente começou a fazer, começou a tomar essa decisão, mas a gente não faz de fato, a gente não consegue fazer. Então, quem já está estudando as mentorias há mais tempo sabe que nós temos o inconsciente e o consciente. O que você decide pelo consciente não vai adiantar nada, porque é o teu inconsciente que vai fazer você chegar lá, através das suas crenças, através dos seus bloqueios. Então, você tem que trabalhar a mentalidade, porque senão não vai acontecer a mudança. Então, você tem que entender essa parte. E uma das coisas importantes desse pedaço é que, primeiro, você tem que saber o porquê você quer. O que que te motivou a cuidar do seu shape, a cuidar do seu corpo, a entrar numa mentoria, a fazer um programa, a entrar nesse processo de querer algo. Você tem que saber, ter claro para você, né? Qual que é a sua dor? Qual que é o que está acontecendo com você para que você tenha tomado essa decisão? Lembrando que a gente só toma uma decisão por amor ou pela dor, né? Então, você tomou essa decisão ou por amor ou por uma dor. Então, a primeira coisa que eu indico é tenha um caderno, separe aí um caderno pequenininho que seja e coloque aí o dia que você decidir começar, né? E coloca o porquê, né? O que te levou a fazer isso. Escolha aquele porquê lá profundo. Então, a primeira coisa que você vai falar, por que que eu decidi fazer o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer agora? Daí você vai mais a fundo. Mas, por exemplo, porque eu quero
ficar mais saudável, tá? Mas por que que você quer? Você vai 5 porquês abaixo. Por que que eu quero sentir mais saudável? Ah, eu quero sentir mais saudável porque eu quero viver mais, tá? Por que que você quer viver mais? Porque eu quero ver meus netos. Por que que você quer ver seus netos? Daí você vai profundamente para você chegar no porquê que está te incomodando agora. Porque ver meus netos, viver mais, está lá no futuro. Então, esse não é um motivo real do agora. Mas daí eu vou ver por que que eu quero entrar no meu shape. Porque a minha barriga está me incomodando. Eu não consigo cruzar as pernas. Porque se eu vestir um vestido, ela vai ficar saliente. Então, você vai chegar aí nesse motivo do porquê. Então, vocês podem perceber que esse início não é o como, mas é o porquê. Então, você tem que descobrir dentro da tua mentalidade o porquê você quer. Então, é a primeira ferramenta que tem das ferramentas de coach, é você realmente descobrir o porquê que você vai começar esse caminho. Por que que você vai para São Paulo? Por que que você vai fazer o que você decidiu fazer agora? Você tem que ter esse porquê bem claro, porque como como a gente sabe que a mente, o nosso inconsciente vai nos trazer argumentos e ele nos conhece muito bem, e ele vai tirar a gente do processo, então você tem que ter esse porquê para ir confrontando ele, tá? Para você chegar ali aonde você quer. E tem uma ferramenta que vai te ajudar muito, que é o que o Pablo fala aqui, que ele fez, né? Ele não diz necessariamente a ferramenta, assim, que é uma ferramenta, mas ele é uma ferramenta que ele usou, que é uma ferramenta de PNL. Então, essa primeira, o porquê, já é uma ferramenta que os coaches usam, né, para você fazer o processo, e esse segundo é uma ferramenta que é uma ferramenta mental, que aquilo que a sua mente consegue visualizar, você consegue chegar. Então, a nossa mente não sabe aquilo que é verdadeiro ou falso. Tudo que você imaginar, para ela, é verdade. Então, tudo que você ouvir, para ela é verdade. Então, quando você ouve uma música, por exemplo, e você fala, não, é só uma música. Não, ela está ouvindo e ela está registrando na sua mentalidade como verdade, como um fato. Então, quando eu decido fazer, eu tenho que trazer essa realidade para a mente, né? Então, o Pablo fala aqui que você consegue, se a sua mente consegue visualizar, seu corpo chega. O que que é isso? Então, você tem que se ver nesse futuro, você tem que se ver nesse corpo, você tem que se ver nesse ideal seu que você vai colocar, você tem que se ver. E como que você consegue se ver? Imaginando. Só que, eu não consigo imaginar. Tem uma forma de você fazer, que é o que o Pablo fez e ele contou aqui e eu também fiz, estou fazendo, né? Que é o seguinte, eu já tenho essa foto, fui lá recuperar. Você vai pegar e tirar uma foto do corpo que você quer. Pegar, por exemplo, eu, mulher, eu vejo uma foto do corpo que eu quero ter. E daí eu vou recortar meu rosto e colocar nesse corpo. Então, eu vou estar visualizando aonde eu quero chegar. Minha mente vai falar, não, mas esse corpo não é teu. Não, você nunca vai chegar assim, não importa, você vai fazer. Isso é uma técnica de PNL que funciona. Então, qual que é o caminho até aqui? Primeiro, você vai ter o caderno, você vai colocar o porquê que você quer. Segundo, na segunda folha, você vai tirar todas as medidas do seu corpo. Você vai medir, tem ali daí o vídeo, quem está dentro da mentoria, você tira aqui do busto, do peito, né, do braço, da perna, da barriga, do umbigo, e vai anotar no seu caderno. Você vai pedir para alguém tirar uma foto, você com ou de roupa de banho, ou de roupa de academia, de frente, de costas, de lado e do rosto, tá? E vai fazer. Então, a primeira página você vai ter ali o porquê que você quer fazer, a sua foto de frente, de lado, de costas e as suas medidas. E na terceira folha, você vai colocar essa foto, que é desse corpo que você quer com a sua cabeça.
Você tem que achar um aplicativo aí que faça essa montagem, ou você imprime e faz ali uma montagem também. O importante é fazer. E daí você vai deixar isso aonde você possa visualizar todos os dias. Então vai ser na tela de computador, na tela do celular, ou no seu caderno que você vai olhar todo dia, ou na porta do seu guarda-roupa. Por que tudo isso? É besteira? Não, não é besteira. Porque aqui, essa primeira parte, você vai estar trabalhando a tua mentalidade. Então, você vai trabalhar essa sua mentalidade. Porque se você não trabalhar esse primeiro pilar da mentalidade, vai acontecer o que sempre aconteceu. Nada. Tá? Você começa e para, e a sua mente vai ganhar. Então, o primeiro pilar é essa parte da mentalidade. Recapitulando, você vai saber o porquê, tirar um tempinho, saber de verdade os 5 porquês, porquê, e você vai tirar essa foto, você vai tirar suas medidas e você vai montar essa foto. Então, a gente já vai começar a trabalhar essa parte da mentalidade. E na quarta folha, você vai fazer um decreto. Eu, por exemplo, Kátia, declaro que eu vou fazer. Daí você vai fazer a sua promessa ali para você mesmo. Você vai se comprometer com você mesmo. Você vai se comprometer com o seu sonho. Você vai ler esse decreto. Daí o Pablo traz aqui, isso é uma ferramenta de PNL também, mas ele fala que uma lei para ser feita, ela é feita com decretos, né? Então, quando alguém quer fazer uma lei no governo, ele vai lá, faz um decreto, aquilo ainda não está funcionando, daí ele vai, passa para alguém aprovar. Então, a gente tem que decretar o que a gente quer, para que a gente se lembre disso, né? Então, são 4 fases que você vai fazer para que você tenha esse trabalho. Você trabalha aí a sua mentalidade, ela não vai acontecer do nada. E se você quiser ir mais profundamente, você vai fazer o 5º passo desse início, antes de você iniciar de fato, é se comprometer publicamente. Então, você vai falar para os seus amigos, você vai criar um grupo, você vai falar na internet, você vai postar, você fala assim, eu estou fazendo um processo, um trabalho daqui a 3 meses, que é a promessa dessa metodologia, eu vou trincar meu shape, eu vou tudo isso. Então, você se compromete publicamente, porque esse comprometimento publicamente vai fazer com que você trabalhe ali a mentalidade, né? Isso também é uma ferramenta da PNL, que você vai estar chegando aí aonde você quer. Então, são 5 passos desse primeiro pilar, nessa primeira aula que ele deu essa metodologia. Tá? Tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. E daí, nós vamos vir aí para o segundo pilar, que é comida, né? Alimentação. Daí, tem ali as aulas já gravadas sobre a alimentação. E a alimentação, as pessoas se perdem um pouco, porque a gente come aquilo que a gente está acostumado, né? Então, a gente aprendeu com nossos pais, com nossos avós, e a gente vem aprendendo e e faz ali nossa alimentação. Então, quando eu fui fazer a primeira vez a parte da alimentação, eu falei, nossa, eu vou cozinhar o quê? Se eu não posso usar óleo ou muito azeite, trigo, eu vou comer o quê? Eu não sabia, porque eu não sabia fazer diferente do que eu fazia. Então, essa parte tem que ser aprendida, né? Então, a gente tem que ir buscar essas receitas para aprender. Dentro lá do canal, depois eu vou deixar para vocês aqui embaixo, tem várias receitas. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui aprendendo, eu fui buscando receitas saudáveis para se alimentar. Daí, tanto é que esse canal cresceu muito por causa disso. Porque eu comecei a colocar lá e as pessoas começaram a gostar e querer, porque eu compilei todas essas receitas lá. E depois você vai descobrindo que você pode fazer qualquer coisa que você gosta de uma versão saudável, né? Então, você pode fazer diferente. Então, você vai ter que aprender a fazer diferente.
Então, teve pessoas lá no passado que eu acompanhei que usavam, tipo, sei lá, 4 latas de óleo, né? Passaram a usar uma ou meia, não comprar mais açúcar. Então, hoje eu já não compro mais um monte de coisa, açúcar, trigo, óleo, não tem em casa. Que a gente vai aprendendo a comer saudável. Comer saudável, ter uma vida saudável é diferente de emagrecimento, tá? É claro que o emagrecimento saudável, você está aliado a você comer saudável. Então, o que você tem que entender? Que para perda de peso, você tem que ter o déficit calórico. Então, primeiro você tem que comer saudável. O que é comer saudável? É você ter os macronutrientes numa refeição: proteína, carboidrato e gordura. Esses três equilibrados. Mas o que são proteínas? São carnes, ovos e tem alguns grãos também que são. Então você tem que pesquisar, lembra? Eu falei, tem que estudar. Então, você tem que descobrir o que são macros. Então, sempre seu prato tem que ter proteína, tá? É a proteína que monta seu músculo. Então, você tem que aprender sobre macros. Não tem jeito, estuda. Não, é simples. Pode ser difícil agora no início, mas você tem que estudar. Segundo ponto são as calorias, né? Quando você escolhe um alimento saudável, você vai também escolher as calorias. Então, se eu como uma salada que ela tem fibras, que é saudável, a salada é bacana. Mas se eu coloco muito molho, ela é saudável, mas ela fica muito calórica. Então, se eu quero perder peso, eu tenho que comer o saudável com menos calorias, né? E daí lá tem uma tabelinha aonde você vai calcular o quanto de calorias você tem que consumir no dia de acordo com o seu metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o que eu gasto para viver. Então, quando eu durmo, eu gasto calorias, eu queimo calorias, eu preciso de calorias. Quando eu ando, quando eu falo. Então, tem um cálculo que você faz para saber qual que é o seu metabolismo basal. Quando você sabe qual é o seu metabolismo basal, você conta 20% a menos e é o que você vai consumir no dia de calorias. Porque quando você consome menos do que você gasta, seu corpo vai queimar as suas gorduras, né? Então, a primeira coisa da alimentação é você comer saudável, comer um macros. Não adianta, por exemplo, eu comer o tanto de calorias, por exemplo, sei lá, 1.000, 1.200 calorias, no meu caso, eu fiz lá o cálculo, e comer de pão. Não é saudável. Essa alimentação não vai nutrir minha musculatura, não vai nutrir minha célula, não vai chegar onde que eu preciso. Então, a gente tem essa parte. Macros, o déficit calórico, né? Eu preciso entender. Eu não sei, tem que pesquisar, tá? Por isso que muita gente elimina peso com Herbalife. Por quê? Porque quando você toma um shake, tem todos os nutrientes de baixa caloria. Então, ele já é preparado para isso, tá? Então, 2 vezes você substitui, daí também tem essa possibilidade, que eu sigo e que eu acho mais fácil. Nessa parte da alimentação, ainda entram outras coisas que são fora da alimentação, mas que são extremamente importantes, que sem elas você não vai conseguir atingir seu objetivo, tá? Que é água e o sono. Então, você precisa tomar água nesse processo, que é, você tem um cálculo que é 50 ml por peso. Então, se você tem, por exemplo, 100 quilos, você vai ter, multiplica por 50 ml, você tem que tomar aí 5 litros do dia, fracionado. Então, você vai pegar 5 litros e vai tomando ao longo do dia. Não adianta você tomar 5 litros uma vez só, não vai nem conseguir. Então, acorda e vai tomando. Para isso, eu fiz uma tabelinha que eu coloco ali o tanto de água que eu estou tomando. Vou calculando, tá? E o segundo é o sono. Se você não dormir adequadamente, repousar, o seu corpo também, ele não vai eliminar peso, tá? Você tem que começar a ter uma rotina nesse ponto.
Daí, um parênteses aqui dentro dessa parte da alimentação, que eles falam ali nos vídeos, e que as pessoas têm confusão, que é sobre jejum intermitente. Então, jejum é um período que você fica sem alimentação. Então, você fica um período que você não está alimentando. Então, o que você tem que entender? Você tem que começar a se organizar até para poder fazer jejum, né? Não adianta fazer loucura no seu corpo. Você tem que, é um estilo de vida saudável para você ter o shape que você quer. Então, não é uma dieta louca, restritiva. O que é o jejum que eles colocam? É você comer da última refeição à noite, você ter um período de tempo sem se alimentar. Por exemplo, o jejum que eles indicam é em torno de 12 horas, que já está bom para você começar. Ou que seja de 8 horas. Mas é você prestar atenção e consumir, por exemplo, comer 8 horas da noite, você vai comer no outro dia só 8 horas da manhã, 12 horas. É um jejum maravilhoso. Ah, eu não consigo, faz de 8, né? Comeu lá por 8 horas ou 10 horas, você vai comer no outro dia, 8 horas depois. Daí você pode ir aumentando, porque nesse período o seu corpo vai trabalhar a limpeza. Então, você tem que entender como teu corpo funciona. Se você não entender como seu corpo funciona, você não vai conseguir fazer ou vai fazer essas dietas loucas. Vou fazer um adendo aqui, que é importante que eles colocaram, que nesse conhecimento do corpo, você tem que saber, você tem que estar com seus exames em dias, você tem que procurar um médico, você tem que saber como é que você está, você tem que saber se você está apto a fazer o que tem que fazer. Então, você tem que ir nesse processo se conhecendo, tomar esse governo sobre o seu próprio corpo e ir fazendo. Outra dica que eles passaram, que é muito importante, é assim, antes de dormir, não coma comida pesada, né? Ou não coma, por exemplo, dê um intervalo aí de 1 hora e meia a 3 horas antes de você dormir, sem ingerir nada. Porque daí senão o seu corpo vai estar fazendo a digestão. Então, decida aí um horário que você vai parar de comer, mesmo que você vai dormir 10 horas, faça a sua última refeição às 8. Eu não consigo, né? Tem gente que fala. Daí, o que eles indicam? Come algo mais leve, um caldo, uma sopinha, né? Mas o ideal é que não tenha essa digestão pesada à noite, para que você faça aí aquilo que o seu corpo consiga fazer o metabolismo dele. Porque senão ele nunca está limpando. Um exemplo é um ambiente que nunca para ser limpo, está sempre passando pessoas. Ele nunca vai ser limpo da forma adequada. Então, quando você dá essa janela, seja de 8 horas, de 12 horas, você vai ter aí esse processo de limpeza, né, do seu organismo, do seu metabolismo, tá? Então, mas sempre você tem que se conhecer, saber como é que você está, o que você está fazendo. E o terceiro pilar que eles colocam é a atividade física. Então, você tem que fazer atividade física. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Se você não se movimentar, não vai conseguir chegar. Para você ter músculo, trocar gordura por músculo, você tem que fazer musculação. E dentro da atividade física, existe 3 pilares também, que é musculação. Você tem que fazer musculação para que você tem que sobrecarregar seu músculo para que ele entenda que tem que aumentar aquele músculo, senão ele não vai entender. Então, quando eu pego algo muito mais pesado, meu músculo fala: nossa, eu tenho que melhorar, porque ela não está conseguindo fazer, então eu tenho que criar mais músculo. E o músculo é o que faz aí nós sermos saudáveis, que faz a gente levantar, andar, caminhar, agachar, movimentar. Quem faz tudo isso é o músculo. Então, tem que fazer a musculação. Tem que ter o aeróbico, então a gente tem que ter essa parte cardiovascular, a gente tem que ter algo que faça a gente ter mais capacidade, né, ali, fortalecer o nosso cardio, né? Então tem que ter uma atividade aeróbica e tem que ter flexibilidade. Então você tem que fazer alongamento, você tem que fazer coisas, você vai descobrir aí dentro, eles vão passar lá vários exercícios, enfim, mas você tem que descobrir a sua flexibilidade, você tem que alongar, você tem que fazer, senão você vai ficar encurtado. Senão você não vai conseguir pegar os seus pés, você não vai conseguir fazer agachar. Então você tem que trabalhar seu corpo. Então tem que trabalhar a mente, porque senão tudo que vem para o resto que você ainda não fez, você não vai fazer.
Você tem que trabalhar alimentação e você tem que trabalhar atividade física. Então, são esses os pilares e que você tem que tomar decisão. Então, lembra que eu falei lá das 5 primeiras folhas que você tem que fazer? Que é o teu porquê, tirar suas fotos e medidas, ter esse ideal, esse imaginário que vai ser no futuro, fazer seu decreto e se comprometer com as outras pessoas, isso é da mente. O que você vai fazer na parte da alimentação? Você tem que já escolher os seus alimentos macros, né? 50% ali saladas verdes, 25 proteína e carboidrato. Você pode consultar o nutricionista para ter o seu processo alimentar. Você pode tomar o shake da Herbalife, que já vem ali pronto. Então, você tem que organizar no seu caderno, diariamente, o tanto de água que você está tomando, o tanto de sono que você fez, e e ali o que você está comendo, anotar, para você saber se você está fazendo ou não. Existe calculadores na internet, são programas gratuitos, onde você coloca o que você come e ela te dá o quanto de proteína que você comeu, o quanto de carboidrato e o quanto de gordura, para você ter um equilíbrio ali, tá? Dentro de uma dieta ali que você vai estar buscando. Aí tem várias outras indicações, né, que está ali dentro das aulas, que é comer no máximo 4 gramas de sal por dia, tirar completamente essa parte do azeite, do óleo. E uma dica da alimentação, parar de fazer aquele fio de óleo. Ah, vou fazer um fio de óleo aqui, um fio de azeite. Gente, é muito calórico. Então, o que que você faz? Você pega uma escovinha, não, um pincel, né, aquele de silicone, e passa com o pincel. Você vai reduzir inumeramente ali a quantidade de calorias ou de óleo e vai conseguir fazer, ou de azeite, ou de manteiga, ou daquilo que você escolher. Então, isso você tem que ir aprendendo para ter o seu dia a dia sendo feito. Então, no caderno, você vai anotar também, depois dessas 5 folhas da mentalidade, você vai vir todos os dias colocando. Dia primeiro, eu comi tal, 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 deu tantas calorias, tomei água, o sono. Kátia, é muita coisa. Se não fizer, a gente não vai conseguir fazer, tá? Você tem que mudar o hábito, tem que aprender até que fique isso um hábito instalado e você tome decisões mais assertivas. A atividade física, né? Tem que fazer, aí tem lá dentro da mentoria as atividades, né? Mas você tem que procurar também. Ou então você vai com o seu personal, vai dentro da academia, segue. Por que que você tem que seguir ali toda uma orientação? Não adianta você fazer musculação só perna, só braço. Nós temos vários músculos que precisam ser trabalhados e desenvolvidos. Então, você vai ficar, às vezes, a pessoa se trabalhar só braço vai ficar um pouco meio deformado, assim, né? Então, ele vem estar falando. Dentro das aulas também, ele vai estar falando de hormônio, vai estar falando de várias coisas, mas você pode seguir, começar aí com o básico, né? O natural, sem agregar. Ele traz, na verdade, lá os vídeos que tem, uma informação, para que as pessoas tenham essa informação. Faz um aeróbico, né? Lembrando sempre que toda atividade física você tem que passar por um médico antes, você tem que saber como que você está. Pode começar com caminhada, com corrida, daí você pode seguir aí o seu personal, pode seguir aí o médico, pode seguir aí a academia, mas tem que ter musculação, tem que ter aeróbico. Seja corda, seja corrida, né? Sempre começando gradualmente, de acordo com cada corpo, cada pessoa, cada atividade física, e flexibilidade, né? Uma das coisas que eu gosto muito e tem muitos aplicativos para isso é yoga. Então, você tem ali 5 minutos de yoga no dia, gratuito. Gente, você faz, você alonga, você fica com a sua mobilidade tranquilo. Então, você tem que colocar dentro da sua tabela também a parte ali do dia da alimentação e a parte da atividade física. Kátia, eu não sei por onde começa a atividade física. Dentro das planilhas tem o inicial, intermediário e o avançado. Então, dá para seguir lá e fazer isso. Então, esse é o resumo das aulas, né? E já estão lá na plataforma e que as pessoas já estão fazendo. Mas que é o resumo do resumo aqui para a gente estar colocando. Show de bola. Alguma dúvida? Luciano?
Eu tô tranquilo. Eu, desde os meus, colocar aí 15 anos, eu venho, eu sou um autodidata nessa relação em alimentação, atividade física, né? Então, para mim é fácil. Eu vejo muita dificuldade das pessoas hoje, e às vezes eu pensava assim, nossa, mas isso a pessoa não sabe? Mas aí depois eu compreendi que realmente é porque para quem conhece é uma coisa, e quem não conhece realmente é difícil, é novo, né? Faz parte. É. E assim, e tudo aquilo que a gente vai aprender de novo, ele não é tão simples, ele demora um tempo, a gente tem que criar sinapses para aquilo, tem que mudar hábito, né? Então, às vezes, pequenos processos vão fazer grandes diferenças. Essa, por exemplo, de você passar, pegar o pincel e passar numa frigideira antiaderente ali, antes de fazer um omelete, antes de fazer algo que você vai fazer, do que passar assim, um fio de óleo, né? Um fio de óleo tem 2 a 3 colheres de óleo ou de azeite. Então, pequenos hábitos, diminuir o sal, não tomar mais, não comer mais açúcar, não compra açúcar, não há necessidade de comer açúcar. Né? A gente vai limpando aos poucos o nosso paladar e vai realmente apreciando mais as frutas e tudo mais. Então, começa começando com a mentalidade e vai aprendendo aos poucos e vai retirando aos poucos. Então, geralmente dentro da dieta não se come, né? Tem coisas que são ali proibidas, que é o trigo, o óleo, né? Que você pode, reduz aí com azeite ou com uma manteiga ou com óleo de coco menor, de maneira menor. Você tira o refrigerante completamente, né? Que ele, a gente já sabe que não é saudável, tem muito açúcar, muito sal, e você vai tirando. Outra coisa que também ele fala nesse método, que é uma opção e que eu acho que ajuda aí nessa parte da ansiedade, que é o 80-20, né? Ele trabalha essa técnica do 80-20, que é o seguinte: durante a semana, você faz tudo certinho, até sábado. Então, 80% você faz correto. Fecha seu dia correto. Não é você fazer um a mais no dia. E tira um dia para você confraternizar, né? Então, você vai trabalhando um pouco a sua ansiedade. Por exemplo, você fala, nossa, que vontade de comer aquele bolo. Se você pensar, você está mudando, você está trabalhando com a tua mente, então você está mudando completamente, você vai mudar para sempre o seu modo de vida, né? E ele faz isso, ele deu essa dica. Você trabalha e faz certinho durante a semana. Você fala, nossa, mas eu queria comer aquele bolo, eu queria comer aquela torta, eu queria comer. Mas daí se você pensar, nossa, eu só vou poder comer daqui 90 dias, gera uma ansiedade tamanha. Então, o que que você faz? Você fala assim, eu vou fazer, tudo certo, que eu está programado nas calorias, nos macros e tudo mais, atividade física, na água, no sono, e vou liberar domingo, né? As pessoas falam dia do lixo, gente, não é dia do lixo, porque você não vai enfiar um monte de lixo no seu corpo, mas você vai deixar para aquele dia você saborear aquela torta, aquele doce, aquela comida, ou ir naquele aniversário. Então, você tira esse dia para você comer sem tanta preocupação. Mas não que você vai, daí, agora então eu vou tomar tudo que eu não tomei durante a semana. Não, você lembra que você está no processo, mas você vai sentar e saborear o doce. Você vai colocar o doce assim na sua frente, um exemplo, né, se for esse o caso, e vai comer, sabe, com prazer aqui. É diferente, tudo é parte da mentalidade. É diferente você falar, não, não posso comer, vou comer só daqui a 90 dias. O que você vai fazer? Você vai abrir a geladeira, você vai comer sem, sem sentir, sem. Por quê? Porque vai gerar ansiedade. Então, olhe para o que você está comendo, né? Outra coisa importante que faz total diferença, prepare o seu prato. Prepare o seu prato, coloque, senta assim a mesa, ponha o prato organizado, bonito, tá? A gente come com os olhos, por quê? Porque 55% daquilo que o nosso corpo, da nossa mente, entende como realidade é o que enxerga. Então, 55% é da visão, tá? Então, você vai olhar para aquele prato bonito e já vai saciar.
É diferente você colocar, comer ali de qualquer jeito, num pote, comer em pé, ou falando, ou na frente da televisão, você nem vai sentir comer. Então, esse momento é um momento seu. Senta, organiza o prato, come devagar. Outra dica também que é bem interessante, parece bobagem, mas não é. Dá uma garfada, solta o garfo do lado do prato, põe as mãos na perna e mastiga. Esse movimento de você pôr o garfo assentado do lado do prato e pôr as mãos na perna faz com que você mastigue mais tempo. E daí você vai levar mais tempo comendo, fazendo a digestão e tirando esse hábito. Porque às vezes é só um hábito de sentar, pegar o prato. É hábito. A gente aprendeu, às vezes, na nossa família ou com alguém. Ou uma vez que você trabalhou e não tinha tempo para comer, então você tinha fome em 5 minutos. Respira. Então, é um processo de reeducação, mas que começa, a comida é só um pedacinho dela. Tudo o resto é mentalidade e essa movimentação. E daí você vai criar um ciclo de compreensão e vai virar hábito, que vai virar prazer, você vai ter a satisfação. Por isso que sempre é importante aquela primeira página, o porquê, né? E a sua foto. Porque as duas fotos, a de hoje e a do futuro. Porque você vai esquecer, você vai se olhando no processo no espelho e você vai olhar a sua foto inicial que você tirou, você fala, nossa, eu não era assim. Era assim, tá? Mas tem a foto para provar. E você vai chegando próximo desse seu objetivo, que é esse outro corpo que você colocou. Então, é um processo que não tem como a gente tirar a nossa mente do processo, e é ela que comanda tudo, tá? Então, o que eu tinha para falar é isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a gente vai continuar aí com esses resumos dessas mentorias, né? E, ao medida do possível, eu vou deixar gravado, tá bom?